Boa tarde, muito boa tarde na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estamos começando em um horário muito diferente ao habitual, em que estamos acostumados. Começamos sempre aqui na página Última Chamada, fazendo a live, trazendo uma palavra de vida, de fé e de restauração para a sua vida. E nós começamos sempre às 9 da manhã, não é mesmo? Sempre começamos às 9 da manhã. Já hoje, vamos fazer diferente. Hoje nós vamos começar às 13. Vamos começar às 13. Amém? Irmã, seja bem-vinda. Deus abençoe. A irmã Ana Lídia, que está aqui conosco. Vamos dar boas-vindas para o pessoal que está entrando. Daqui a pouco o irmão Haroldo também provavelmente já está por aqui também. Acho que a irmã Tereza também está chegando aqui. Glória a Deus. Amém. Glórias a Deus. Irmã Tereza Rosa, seja bem-vinda. Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor. Hoje nós vamos falar sobre o texto de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29. Talvez na sua tradução esteja um pouquinho diferente, mas o contexto vai ser o mesmo. Aleluia. Glórias a Deus. Amém. Paz, irmã Tereza. Glórias a Deus. Então nós vamos orar. Vamos colocar na presença de Deus. Vou pegar o caderno de oração. Você que ainda não tem o seu nome aqui no caderno de oração, você que ainda não tem, escreve pra gente, que ao você escrever pra gente, a gente já vai colocar o seu nome aqui no caderno para estar orando por você, orando pelos seus amigos, pela sua família, pelos seus familiares. Amém? Glórias a Deus. Tarde de segunda-feira, né? Glórias a Deus. Feriado maravilhoso. Já passamos o Natal, já passamos o Réveillon, já deu pra gente descansar bastante, né, irmã Tereza? Não é mesmo, irmão Haroldo? Irmã Lídia, todo mundo descansou? Escreve aqui aonde você passou o seu feriadão, com quem você passou, como é que foi. Para nós foi bênção. Glórias a Deus. Então, nessa tarde de segunda-feira, amém, novo horário, esta glória, glórias a Deus. Sim, hoje nós vamos fazer a 1h da tarde. Não sei se vamos permanecer nesse horário, mas vai depender. Estamos mudando aí, né, conforme a gente vai, como é que eu vou dizer, entrando nesse novo horário, vamos nos adequando, né, devido ao trabalho também. Então, não sei se a gente continua às 9 ou se a gente vai mudar definitivo para as 13. Vamos ver o que Deus vai nos conduzir. Amém, queridos? Mas em todo caso, de todas as maneiras, vai ter palavra revelada. Amém? Vamos lá? Eclesiastes. Mara Lima, seja bem-vinda. Simone Souza Santos, seja bem-vinda. Kátia Tavares, seja bem-vinda. Tereza Rosa, seja bem-vinda. Ana Lídia, seja bem-vinda. Kátia Tavares, seja bem-vinda. Pessoal, se sinta em casa. Hoje nós vamos falar sobre Eclesiastes capítulo 7, versículo 29, nós vamos ler o texto e vamos orar, amém? Diz assim a palavra do Senhor, você que está em casa, você que se sente à vontade, pegue a sua Bíblia, pegue caderno, pegue caneta, faça algumas anotações, porque eu tenho certeza que Deus vai falar contigo. Mara Lima, obrigada. Mara, seja bem-vinda. Kátia, amém. Glórias a Deus. Kátia Tavares. Aleluia. Irmãos, cada pessoa que está aqui, no final a gente faz o levantamento e o seu nome vem aqui para o caderno de oração, tá? No final da live a gente anota todas as pessoas que estiveram ao vivo, anotamos o nome de todas as pessoas juntamente com toda a sua família. É apresentada a sua família e você. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, Eclesiastes capítulo 7, versículo 29. O que descobri é tão somente isto, que Deus fez o ser humano reto, mas ele se meteu em muitos problemas. Em outras traduções diz, Deus fez tudo perfeito, mas o homem buscou muitas modernidades. Não é mesmo?
Quais foram as modernidades que o ser humano buscou? Vamos pensar um pouquinho? E vamos orar antes de começar essa palavra? Glória a Deus! Aleluia! Pai amado, Pai querido, neste momento, Senhor, nós oramos. Apresentamos, Pai, o Ministério A Última Chamada, apresentamos, ó Pai, cada participante desse ministério, apresentamos, Pai, cada pessoa, Senhor, que está aqui agora nessa live, Senhor, ao vivo e que ainda vai entrar depois que esse vídeo for publicado. Senhor, em nome de Jesus Cristo, cada pessoa que está com o nome aqui no caderno de oração e cada pessoa, Senhor, que está aqui conosco e que ainda vai estar. Apresentamos a vida de cada um, Senhor, diante do teu altar, te pedindo, Senhor, que a sua boa, perfeita e agradável vontade se cumpra, Senhor, na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Gostaria de pedir para a irmã Tereza ou para o irmão Haroldo compartilhar essa live no nosso grupo de WhatsApp. Os irmãos que estão aqui podem compartilhar no nosso grupo de WhatsApp, irmão Haroldo. Você vai em compartilhar ali, vai aparecer um link, copia esse link, vai no grupo do WhatsApp e cola lá para os irmãos vir para cá compartilhar com a gente. Amém? Glória a Deus. E nessa manhã o Senhor me dava essa palavra acerca de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29. O que descobri tão somente isto, que Deus fez o ser humano reto, mas ele se meteu em muitos problemas. Queridos, nós vemos que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Mas o que acontece com o ser humano é que o ser humano, ele não deseja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele deseja a sua própria vontade. Ele deseja a sua própria vontade e não a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós vemos que Deus, ele construiu tudo. Ele construiu a família, ele construiu o homem, ele construiu a mulher, né? Ele cria o homem no Jardim do Éden, ele cria a mulher e ele cria a família, com o contexto de casamento, com o contexto de união, de gerar filhos, de procriar, né? De dar continuidade. E o ser humano, ele criou muitas modernidades, ou seja, ele criou muitos problemas. Exatamente o que diz na palavra, se meteu em muitos problemas. E nós vemos a desconstrução da família. É um plano de desconstrução. Como desconstruir a base, como desconstruir a família. O homossexualismo. Hoje você vê o homem com homem se casa. A lei dá direito a isso. O Estado, que seria a lei, dá direito a isso. Mas a lei de Deus não. Mas a lei do Estado sim. Então começa um plano diabólico entre a lei do homem para favorecer a desconstrução. E o efeito é catastrófico. Destruir o plano original de Deus vai trazer para a vida do ser humano um efeito catastrófico. Você começa com um homossexual que tem aí seus 40, 50 anos, 60. Você vai ver uma pessoa amargurada, você vai ver uma pessoa entristecida, você vai ver uma pessoa frustrada, completamente frustrada. Porque quando o ser humano ele vive fora daquilo que Deus deseja para ele, fora da identidade que Deus deu para ele, fora do plano de Deus para a vida dele, ele vai se frustrar, ele vai acabar frustrado, ele vai acabar com uma vida infeliz e acabar assim, tendo uma única certeza, que ele não cumpriu aquilo que ele precisava cumprir aqui na Terra. Você imagina que esse homem nasceu homem, ninguém nasce gay, gente. Você não nasce gay, você não nasce lésbica. Você nasceu mulher, você nasceu homem. E aí vem o plano de Satanás
começa a usar as situações, as pessoas, através de abusos sexuais, através de um pai abusivo, um tio abusivo, uma prima abusiva, e ali começa N situações, né? A gente vê tanto o menino que tende para o homossexualismo, a menina tende para o lesbianismo, ou até mesmo as mulheres que são abusadas tendem a ir para um outro contexto, talvez de frigidez, ou então até mesmo prostituição, vai para a prostituição. Hoje nós vemos muitas mulheres que hoje estão dentro de casas noturnas, se prostituindo, são mulheres que passaram pelo abuso sexual. Então, toda vez que o ser humano ele sai do plano de Deus, o efeito é catastrófico. Quero colocar meus filhos, minha nora e meus netos, meu marido, para mim, amém. Nós vamos anotar o nome de todos, queridos. Todos que escrever aqui o seu nome, a gente vai anotar depois no caderno de oração, tá? Fique tranquilo que o seu nome vai para o caderno de oração. Então, o efeito de você não estar debaixo da autoridade de Deus, o efeito de você não estar debaixo da submissão de Jesus Cristo, de você não se submeter completamente ao querer, à vontade soberana de Deus, ele é um efeito catastrófico. É um efeito catastrófico. Toda vez que você não se submete a Deus, você está gerando para você problemas. Quando você não se submete a Deus, você não se submete à vontade de Deus, ao querer de Deus, você está atraindo para a sua vida grandes problemas. E hoje nós vemos a sociedade desconstruída, famílias destruídas, centenas de divórcios sem motivo. Por que eu digo divórcio sem motivo? Porque eram casamentos que tinham solução. Eram casamentos que poderiam, sim, serem resolvidos se os dois tivessem calçado a sandália da humildade. Nós vemos casamento que se desfaz, casamentos que se desfazem e muitas vezes a culpa é dos dois, né? Porque um está calçando a sandália da humildade e o outro não. Eu posso dizer, pastora, eu tentei resolver, mas até quanto eu tentei resolver? Não é mesmo? Porque ouvir o outro é ouvir o outro com a sandália da humildade. Eu e meu esposo, a gente senta, a gente conversa, a gente dialoga e é com muita humildade que nós abordamos assunto por assunto. Nós temos algo aqui na nossa casa que é o nosso particular. Nós temos o dia do problema. Na minha casa tem o dia do problema. O dia do problema na minha casa é na terça-feira. Então, terça-feira é o dia do problema. Na terça-feira é o dia que nós sentamos, conversamos, dialogamos, tudo que tem que dialogar. Até a próxima terça-feira. E assim a gente vai. Toda semana nós sentamos e dialogamos e resolvemos pauta por pauta. Vamos resolver primeiro esse, depois aquele, vamos seguindo. É assim que você vence. Se você pegar os seus problemas matrimoniais, e todo casal tem problemas, não existe casal perfeito, todo casal tem dificuldade. Por quê? Porque você tem uma criação, ele tem outra criação, primeiro você é mulher, ele é homem, são dois seres diferentes, então são pontos de vista diferentes, e talvez até uma visão diferente, você tem uma visão, ele tem outra, então quando você sentar e ouvir, mas não ouvir com sentimento. Porque quando você vai ouvir com sentimento, você vai colocar as tuas razões. Você vai ouvir sem sentimento. Você vai sentar, vai ouvir o que aquele ser humano tem para dizer e vai absorver, pensar. E quando você pensar, você vai entender o que ele está dizendo. Por que os casais brigam? Porque ele chega para ouvir ela carregado de coisas e ele ouve ela, mas ele não ouve com o ouvido, ele ouve com o coração. E quando a gente ouve as coisas com o coração, tem um grande problema. Eu coloco as minhas questões, as minhas verdades à frente daquilo que eu estou ouvindo. Então eu não consigo ouvir o outro. Tá me entendendo?
Então, com você que é casado, quando você for sentar com o seu cônjuge, converse com ele sem colocar o teu sentimento. Ali você não está ouvindo um marido, ali você está ouvindo um ser humano que tem fraquezas como você, que tem erros como você, que tem pecados como você, que falha exatamente como você falha. E quando você vai ouvir ele com humildade, você vai ouvir ele com misericórdia, lembrando que ele também é alguém carente da graça de Deus. Aí as coisas começam a se acertar. Aí você começa a conseguir resolver todos os teus problemas. Quando você ouvir com humildade. E aí talvez você vai tomar uma surpresa, porque você vai entender que tudo aquilo que a pessoa está falando é verdade. Muitas vezes eu e meu esposo, nós sentamos para conversar e ele dizia, Geise, você faz assim, 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 e eu acho que isso, você poderia mudar isso, isso e isso. E eu olhava, observava, você tem razão. Isso para mim é um ponto cego, que eu não estava vendo e você está coberto de razão. Eu vou focar nisso para reverter essa situação, porque você está desconfortável. Você está se sentindo desconfortável. Por isso você está me dizendo isso. Então eu vou focar em mudança. Quando você foca em resolver, você não foca no problema. Foque em resolver os problemas e não no problema. Você tem um problema, não foca no problema, foca na solução. Se você é uma pessoa talvez mais nervosa, foque em ter mais humildade. Se você é uma pessoa ansiosa, foque em ter mais calma, mais paciência. Se você é uma pessoa que se considera improdutiva, foque em ser mais útil. Foque na solução. Não coloque o teu foco no problema. Porque quando você colocar o foco no problema, o problema vai crescer. Então, queridos, Deus ele faz tudo perfeito. Ele fez o homem, ele fez a mulher. E o que nós vemos hoje é uma sociedade carregada de problemas sentimentais e emocionais. E 90% desses problemas seriam solucionáveis. Nós vemos pessoas que a pessoa ela está com problema na vida sentimental, e aí você começa a ouvir o que ela tem para dizer, você escuta, e o diagnóstico é muito rápido, é muito simples. Veja bem, só existe um tipo de pensamento. Esse pensamento ou ele é de Deus ou ele é do diabo. As pessoas, elas absorvem aquilo que está à volta delas e elas deixam entrar tudo para dentro do seu pensamento. E aquele pensamento fica ali martelando na mente dela e quando vê, desce para o coração. E isso vai refletir em forma de atitude, né? Então, isso vai gerar o pecado. Tá entendendo? Então, às vezes a pessoa está passando por um conflito e ela, ao invés dela alimentar a solução, ela alimenta o conflito. Ela alimenta o problema. Ela está com um problema com o cônjuge, mas ela não senta para resolver. Ela vai colocando esse problema embaixo do tapete. Colocar o problema embaixo do tapete não vai solucionar. Vai chegar um momento que você vai ter que tirar esse tapete do lugar. Tá entendendo? E quando você for tirar esse tapete do lugar, a poeira vai estar batendo no teto. O que é mais fácil? Eu tenho um copo. Se esse copo estiver vazio, ele não vai transbordar, né? Agora, se eu deixar ele transbordar, depois eu vou ter que enxugar a água que caiu. Então, o que é mais fácil? Resolver todos os dias ou tentar resolver com frequência os problemas que você tem relacionado ao seu casamento, aos seus filhos, aí na sua vida, com quem está bem próximo de você, ou você deixar para depois, e para depois, e para depois, e para depois. E esse depois nunca chega. O detalhe é que o depois ele nunca chega. E quando ele chega como divórcio, ele chega como separação, ele chega como traição, ele chega como infidelidade, ele chega de outra forma. Então que você possa hoje decidir
fazer o que é certo, dialogar. Aqui nessa palavra que nós lemos, o que descobri é tão somente isso, que o ser humano, que Deus fez o ser humano reto, mas ele se meteu em muitos problemas. Eu creio que grande parte dos problemas que o ser humano tem foi ele próprio que atraiu para ele. Ele próprio que atraiu para ele. Veja bem, se você está num ambiente onde o ambiente de trabalho está te incitando a uma queda, a tentação, e você vê que você pode ceder essa tentação, não pense duas vezes. Se você tiver que escolher entre o teu trabalho e a tua família, escolha a tua família. Então eu vejo que muitas vezes os problemas que tem ao redor, os problemas que tem no casamento, os problemas que tem na vida matrimonial, os problemas que tem na vida sentimental, são problemas acarretados pelo próprio ser humano. Porque a Bíblia diz assim, que ninguém de Deus é tentado. Que Deus não tenta ninguém. A Bíblia também diz que o ser humano ele é atraído e engodado pelo seu próprio pecado. Então você é tentado pelo seu próprio pecado. Diferente com Jesus na tentação. Jesus na tentação, ele foi tentado porque era um plano de Deus para com ele. Entenda a diferença. Existe provação e existe tentação. O que é a provação? A provação é algo que a tua carne não quer. Ninguém quer ser provado. O que é ser provado? Ter um câncer, ficar infértil, não ter um filho, ficar doente, pegar Covid, ficar desempregado. Isso é uma provação. O que Jó passou foi uma provação. Isso é ser provado. Tentação não. Tentação é algo que a tua carne deseja. É aquilo que a tua carne quer. Tua carne quer pecar, tua carne quer trair, tua carne quer beber cerveja, quer ir pro baile, quer fazer festa, não quer ir na igreja, não quer buscar Deus, não quer ler Bíblia, não quer orar, não quer jejuar. Isso é tudo que a tua carne quer. É o que a tua carne quer. O que você faz? Você segura essa carne e diz, carne, você não manda em mim. Eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou ler Bíblia e eu vou buscar Deus. Porque você não me governa. Então você coloca essa carne debaixo da submissão e da autoridade de Deus. Fácil? Não, nada fácil. Tem que negar todos os dias a tua carne, que é a tua vontade. Agora, tentação é quando você está lá no seu trabalho, aí você está tendo muita discussão em casa, tá brigando demais com o seu marido, e aí você tá no seu ambiente de trabalho e entra lá um cara muito bonito, uma mulher muito bonita, alguém muito paciencioso, alguém muito amigo, alguém muito companheiro, que conversa muito com você, coisa que o seu marido não faz, coisa que a sua esposa não faz. E aí você começa a ser tentado. Começa a ser tentado. Então, confessar tentação é melhor que confessar pecado. Não é feio confessar tentação. Estou sendo tentado e tomei uma decisão. Vou sair desse ambiente de tentação. Por quê? Porque eu não quero cair nessa tentação. O pior erro do ser humano é ele achar que ele vai vencer a tentação. Ele está num ambiente, ele está numa atmosfera onde ele está sendo tentado e ele acredita que ele não vai ceder à tentação, que ele vai suportar a tentação e que ele vai conseguir passar por cima. É o pior erro que ele comete na vida dele. Eita Deus poderoso, fala mesmo. Na verdade, o pior erro que ele comete é acreditar que ele vai suportar a tentação. Ah, eu tô casada há, sei lá, 9 anos, 10 anos, tô dando um exemplo, tá, gente? Uma pessoa que tá casada aí há um tempo já, ou até mesmo há pouco tempo, isso é indiferente. A tentação, ela não escolhe raça, ela não escolhe cor, não escolhe idade. Ela não escolhe se é rico, se é pobre. Todo mundo é tentado, de alguma maneira.
Algum é tentado no dinheiro, outro é tentado a trair, a prostituir, a adulterar, a fornicar, outro é tentado a roubar. Cada um vai ser tentado na medida do seu próprio pecado. Porque a tentação é o quê? Você é atraído e engodado. Engodado por quê? Pela própria tentação. Então tem diferença entre tentação, tem diferença entre provação, tem diferença daquilo que Jesus passou. Jesus foi para o deserto para ser tentado pelo diabo. Não foi Deus que tentou ele, porque Deus não tenta ninguém, foi o diabo que tentou ele. E esse era o plano de Deus para Jesus Cristo. Diferente do ser humano, que a Bíblia diz que o ser humano é atraído e engodado pela sua própria concupiscência, pelo seu próprio pecado, né? Então são coisas diferentes. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso tomar uma posição. Qual é a posição que eu tomo? Pastora, eu tenho desejos sexuais com homens. Eu sou homem e eu sei que isso é errado, mas eu tenho desejo por outro homem. Você está confessando a tua tentação. É melhor confessar a tua tentação do que confessar o teu pecado. O que faz? Jejua. O que faz? Jejua. Porque o jejum, ele mata a carne, ele conecta a pessoa a Deus, ele fortalece o espírito, e um espírito fortalecido consegue dizer não à tentação. O que a Bíblia diz? Fugir. A Bíblia não diz permanecer. A Bíblia diz fugir. Fugir de toda aparência do mal. A Bíblia diz que nós devemos fugir de toda aparência do mal. O que José fez quando Potifar agarrou ele e queria se deitar com ele? José saiu pelado, correndo, para não pecar. Por que ele saiu pelado, correndo? Que ela agarrou ele e começou a tirar tudo. E ele, saiu correndo. Se ele não sai correndo, e se ele fica ali, o que acontece? Deixa de ser tentação e se torna pecado. Não pense que você é Superman. Não pense que você é a Mulher Maravilha. Ninguém, nenhum ser humano tem superpoderes. Você não é mais forte que ninguém. O engano do diabo é colocar na mente das pessoas. Você tá ali ouvindo. Aquela pessoa fala mansa, doce igual mel, e você tá ouvindo, você tá ouvindo. E o diabo tá ali dizendo para você que não, você só tá ouvindo, você não vai fazer nada. Não, assim, eu só tô ouvindo o que ele tem para dizer. Ou pior, só tô ouvindo o que ela tem para dizer. Queridos, isso não vai dar certo. Você imagina que você tem um abismo, não é mesmo? E você pega e você começa a caminhar em redor do abismo. Você está caminhando, como se diz aqui no sul, está caminhando na beirada. A beirada é quase caindo no abismo. O abismo está ali e você está andando na beirada. O que vai acontecer com você? Qual é o risco que você tem de cair para baixo? Se bater um vento, ou se alguma pedra rolar ali e bater em você, o risco que você tem de cair é de 80% a 90%, né? Então, por que você vai correr esse risco? Pode ser que você não caia, ou pode demorar um pouco para você cair, mas uma hora você vai despencar e vai cair no abismo. Então, saia dessa beirada. Você não precisa estar andando nessa beirada. Você pode sair dessa beirada. Se livre daquilo que é tentação para sua vida. O que a Bíblia diz? Se a tua mão te escandaliza, corta a tua mão fora. É melhor você entrar no céu sem a mão do que ir para o inferno com o corpo inteiro. Se o teu olho te escandaliza, se o teu olho faz você pecar, arranca teu olho. É melhor você ir para o céu caolho do que com os dois olhos e ir para o inferno. O que a Bíblia está dizendo aqui? Se você tem algo que te remete a ser tentado, e cada um
tem um tipo de gatilho. Eu conheci um pastor que antes dele se converter, ele gostava muito de rock and roll. Então o gatilho dele era o rock and roll. Se ele ouvisse rock and roll, o rock and roll, a música, ela ia trazer todo o resto. Ela ia trazer o cigarro, ela ia trazer a droga, ela ia trazer a prostituição, ela ia trazer as baladas, ela ia trazer todo o resto. Começava com a música. Em casa, sozinho, ia pro quarto, botava um rock and roll, e quando começava aquela música a entrar na mente dele, daqui a pouco ele estava pecando. Isso ele conta o testemunho dele, né? Como foi a trajetória dele com Deus. Até que ele conseguiu, né? Se firmar completamente. Foi o processo de conversão dele. Então eu não sei em que ponto você é tentado. Às vezes você é tentado quando você está na rua. Eu tenho homem que não pode ver uma mulher com uma roupa curta, se vê tentado. Não olha. Não olha. Muda a tua forma de andar na rua, muda a tua forma de olhar, olha para cima, não olha para baixo, não olha para frente. Olha para cima, quando vai conversar com a pessoa, olha no olho, não olha para baixo. Então assim, corta aquilo que te faz tentar. Corta aquilo que te faz tentar. E esse corte precisa ser feito, irmão, na raiz. Não adianta você brincar de cortar. Você tem que cortar definitivamente o mal pela raiz. Se você está sendo tentado e você trabalha numa empresa e você antes disso você era estelionatário, aí você vai trabalhar numa empresa e tá cuidando da parte financeira da empresa, o que vai acontecer com você? A tentação pode fazer você vir roubar aquela empresa. Então é melhor você chegar pro teu chefe e dizer, olha, vamos dar um exemplo de Judas. Judas era ladrão. Judas era ladrão. A Bíblia diz que ele esperava as pessoas colocar a oferta, porque onde Jesus ia, Jesus pregava e era passada a oferta, irmão. Ou você acha que no culto familiar que você frequenta não passa a oferta? É um culto. Jesus, ele ia de um barco para o outro e os discípulos comiam. Era passada a oferta. E aí, quando colocava a oferta na salva, Judas ia lá, metia a mão na bolsa, é isso que o texto diz, e tirava o dinheiro de lá. Porque Judas era ladrão. Judas era ladrão. O que fizeram com Judas? Pegaram Judas e botaram Judas para ser o tesoureiro da igreja. Era Judas que cuidava da bolsa de dinheiro. Então, quando era ofertado, era ele que segurava a bolsa. Judas que segurava a bolsa de dinheiro. Gente, você acha que Jesus não sabia que ele estava roubando? Claro que sabia que ele estava roubando. Mas quem é que tinha que ter o desejo de parar de roubar? Era Jesus que tinha que dizer para ele, olha, não para de roubar. Todo culto tu rouba da bolsa, todo culto tu mete a mão nessa bolsa para tirar o dinheiro das ofertas. Era Jesus que tinha que chegar para Judas e dizer para Judas parar de roubar as ofertas? Não, era Judas que tinha que parar de roubar. O que Zaqueu, que era cobrador de impostos, disse para Jesus? Jesus, se alguém eu tenho defraudado, eu estou disposto a pagar aquilo que eu devo e a retribuir 4 vezes mais. Ó. Arrependimento, se arrependeu e pagou aquilo que devia. Era isso que Judas tinha que fazer. Então, irmão, a palavra de hoje é que tão somente isto, Deus fez o ser humano reto, mas ele se meteu em muitos problemas. Irmão, que a gente possa olhar a nossa volta, que a gente possa observar o que tem nos tentado, o que tem nos feito cair, o que tem nos colocado por terra, e que a gente possa cortar todo este mal pela raiz. Porque se nós ficar ali alisando a situação, vai ser muito pior. Você ficar protelando essa situação vai ser muito pior. Não tem por que você ficar andando nessa beirada. Saia da beirada. Corta definitivamente laço com aquilo que te faz pecar. Se você tinha amigos que só falavam besteira,
Se você tinha amigos que não eram cristãos, que só falavam bobeira, que te levavam só para caminho errado, e agora você está começando a ir na igreja, se distancie desses amigos. Corte laços com essas pessoas. Corte laços com pessoas que te levam para baixo. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que aquele que anda com sábio, sábio se torna. Aquele que anda com sábio, sábio se torna, sábio será. O que a Bíblia está dizendo? Ande com alguém que tem uma fé maior que você. Ande com alguém que conheça mais a Bíblia que você. Ande com alguém que tenha mais conhecimento bíblico do que você tem. Para quê? Para que você possa absorver, para que você possa andar com pessoas sábias e crescer. Amém? A paz do Senhor, Fabiana Silva, seja bem-vinda. Então, se tornar sábio é andar com sábio. A gente não tem nada contra pessoas ignorantes. Não temos nada contra. Não temos nada contra. Mas, se você puder andar com alguém que sabe mais que você, que entende mais que você, para que você possa evoluir. Porque essa pessoa aqui, ela é mais sábia que você, ela vai fazer com que você se desafie. E você se desafiando, você evolui, você cresce. Se você ficar ali nostálgico, parado ali, isso não vai te fazer bem. Tem pessoas que preferem andar com pessoas ignorantes do que andar sozinho. É melhor você andar sozinho do que com pessoa ignorante, que não vai te levar para lugar nenhum, que pelo contrário, só vai te fazer pecar, vai te levar ao pecado, vai te levar à queda, né? Vai falar coisas que só vai te levar à destruição, palavras de morte. Então ande com sábios. Amém, queridos? Glórias a Deus. Adriana Alves, seja bem-vinda. Boa tarde, a paz do Senhor. Queridos, essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração. E o diabo tem feito de tudo. Ele quer tornar a terra num efeito catastrófico, onde ele causa a desconstrução de tudo que é de Deus, de tudo que é bom, de tudo que é honesto, de tudo que é reto, de tudo que é justo. Hoje nós vemos homem com homem, mulher com mulher, é de tudo, gente, é de tudo. Todo tipo de abominação nós estamos vendo. Nós estamos vendo uma igreja na terra completamente apostatada. Esse é o retrato da igreja no mundo. Uma igreja apostatada, uma igreja que não busca mais a Deus, uma igreja que não ora, uma igreja que não jejua, uma igreja que não tem mais, que não é mais conhecida no céu. É esse tempo que nós estamos vivendo. Ontem eu estava orando, sábado, eu estava orando e Deus falou comigo. E Deus disse assim, Jesus falou para mim, eu estou voltando. E todo aquele que estiver debaixo da minha autoridade irá comigo. Aquele que não estiver debaixo da minha autoridade não irá. A Bíblia diz, submetei-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A Bíblia também diz que filho de Deus é aquele que faz a vontade de Deus. Se você deseja ser filho de Deus, você terá que fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que você busque a Deus. Busque a tua salvação e coloque Ele em primeiro lugar na sua vida. Amém? E colocar Deus em primeiro lugar na sua vida é dizer não para a tentação. Então se livre de tudo aquilo que te leva a pecar, de tudo aquilo que te leva a cair, que pode te levar à queda. Esse lugar, esse ambiente, essa atmosfera não é para crente. Não é coisa de arrebatado estar numa atmosfera de demônios, aonde pode levar você a cometer a tentação e aí de tentação virar pecado, tá? Então fuja da tentação. Amém? Vamos orar? Queridos, palavra abençoada, palavra de vida, palavra de fé, de restauração para sua vida. Nós ainda vamos ver em que horário nós vamos ficar. Acredito que talvez podemos ficar no horário da tarde, vamos ver. Hoje fizemos a 1h, né? E foi uma bênção ter você conosco. Agora você estenda a sua mão para cá. Estenda a sua mão para cá que nós vamos estar orando por cada pessoa que participou dessa transmissão e pelo caderno de oração.
Vamos orar? Pai amado, Pai querido, neste momento, Senhor Jesus Cristo, orando no Espírito Santo, Senhor, nós te pedimos que o Senhor venha de encontro a cada alma, a cada vida, conectada ou não conectada a essa transmissão. Pessoas que estão aqui representando as suas famílias, os seus cônjuges, seus filhos, seus netos. Pai, a família aqui está sendo representada através da vida dessa pessoa. Os seus irmãos, as suas irmãs, seus sobrinhos, sobrinhas, primos, tias, tios, todos os familiares. Pai, a vida de cada um aqui é representada agora e representada também a sua família. Senhor, em nome de Jesus Cristo, cumpra na vida de cada um o teu propósito. E sabemos que tu tens um propósito para a vida de cada um de nós. Então, Senhor, em nome de Jesus Cristo, vai de encontro, Senhor, aquele coração enlutado, que sofreu, que está sofrendo luto, Senhor, que teve uma perca, Senhor. Em nome de Jesus, consola este coração enlutado. Vai de encontro, Senhor, esta pessoa que precisa de uma porta de emprego, de uma porta aberta para a sua vida, Senhor. Vai de encontro. Pai amado, Pai querido, neste momento, te pedimos, ó Senhor, que o Senhor resplandeça, que a tua glória se manifeste e que aqueles que ainda vão se conectar a essa transmissão, que ainda vão assistir esse vídeo, também, Senhor, venham ser edificados e tocados pelo poder da fé, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Fique por dentro de toda a programação da Última Chamada aqui na nossa página. Você pode acessar diretamente aqui a nossa página e ter acesso a todo o nosso conteúdo, a todos os nossos vídeos de ensinamento e a toda a nossa programação. Amém, queridos? Um beijo no seu coração. Eu sou a pastora Gesisbel Dreyer e foi um prazer para nós estar com você hoje, com mais esse tempo de qualidade, oferecendo esse serviço a Deus, porque oferecemos a Deus. Então, é uma honra para nós ter você conosco e amanhã também tem palavra aqui. Deus te abençoe.